Para muitos é uma grande dificuldade lidar com zoeira, ainda mais em ocasiões que humoristas fazem piadas pesadas. Isso acaba gerando revolta não somente na pessoa citada na piada, como também em outras pessoas que acabam tomando as dores do que foi dito para si. E aqui no Brasil o que mais tem são tretas geradas por piada, muitas vezes por conta de uma piadinha boba. Dito isso, hoje mostrarei para vocês algumas piadas que geraram tretas. Espero que gostem. Eu sou o Tom Abduction e sejam bem-vindos ao entretenimento. Vamos começar com uma que eu lembro de ter visto quando foi ao ar na TV, que é a treta entre o Danilo Gentili e o Roberto Justus. Danilo estava no programa do Roberto e os dois começaram a discutir a respeito das piadas que o Danilo fazia. Justus estava tentando convencer o Danilo a se retratar quando considerassem que o mesmo tivesse passado do ponto numa piada. Foi aí que o assunto sobre piadas de negros gerou um debate entre os dois. Não, porque é uma bobagem tão grande dizer que loira é burra. Isso todo mundo sabe que é uma idiotice, não tem comprovação científica numa bobagem dessa, entendeu? É bobagem. Ok. E quando eu falo que um negro é macaco? Não, aí você está sendo prejudice, como eles falam, você está sendo racista. Não, pra mim é bobagem, porque o negro não é macaco e a loira não é burra. Não. Aparentemente o Danilo colocou o Justus numa saia justa, se é que vocês me entendem. Só que na verdade isso só estendeu ainda mais o debate entre eles. O Justus começou a jogar suas cartas na mesa para tentar provar o seu ponto de que essas piadas não deveriam ser feitas. Porque a gente sabe que o racismo é uma realidade, é uma coisa, eles têm grandes problemas com isso há muito tempo, desde a escravidão. Nós não vamos comparar isso com uma coisa que surgiu sobre a loira, que é uma bobagem muito grande, que não tem raízes tão profundas quanto a história do negro, em que a gente sabe que tem menos oportunidade, a gente sabe que tem que ter cota nas faculdades. Como é que você pode dar a mesma importância, como você acabou de fazer aqui, para esses dois assuntos? Não Se dá. você me tratar como um colunista, como alguém, não dá pra comparar. Mas eu sou um comediante, eu só falo merda. Comediante pode tudo. Eu acho que pode. Pode tudo. Vocês são acima do bem e do mal. Não, o comediante só fala merda. Mais uma vez eu digo, isso é tão antigo como a própria comédia. Isso é comédia. Toda comédia tem um alvo. Quando você ri do português, na minha opinião, você perdeu o direito de se ofender com qualquer outra piada. Tem um pouco de sentido no que você está falando. Agora, falando em piadas que não deveriam ser feitas, eu já fiz um vídeo só de piadas que nunca deveriam ter sido contadas. Vou deixar aqui no card pra você assistir depois. Mas já adianto que tem que estar com o estômago pra assistir aquele vídeo, porque o nível de piada lá é outra coisa. E a verdade é que num assunto como esse, dadas as características ali dos indivíduos, né, sendo um empresário e o outro um comediante, eu duvido muito que um consiga convencer o outro do seu ponto de vista. O que nos resta é aproveitar o entretenimento gerado, não é mesmo? E o Galvão Bueno também já tretou em rede nacional por conta de uma piadinha do seu colega de trabalho, Maurício Prado. Eles estavam recebendo ganhadores da medalha de prata no programa, mas aí o companheiro dedurou o Galvão do nada, que na ocasião estava parabenizando os atletas pela conquista do segundo lugar, até que o Maurício falou literalmente na frente do país inteiro que nos bastidores o Galvão estava condenando os caras por não terem alcançado o primeiro lugar. Fala o que você falou da medalha de prata deles de Los Angeles antes do programa. Agora fala. Que vocês só ganharam a medalha porque fizeram boicote. Não, para. Não. Isso é uma coisa que você não pode dizer. Isso é uma coisa que tem milhões de pessoas assistindo lá. Não, você me perdoa porque eu não disse isso. Eu jamais disse isso. E no seu tom você foi extremamente deselegante. Não fui deselegante. Extremamente deselegante, porque eu não falei isso em momento algum. Eu jamais diria isso. Então você diga, por favor, não fui deselegante. Por favor, fiz uma brincadeira. Quem tá sendo deselegante é você agora. Não. Eu fiz uma brincadeira. A brincadeira tem que ter responsabilidade com a brincadeira que se faz. Tá bom. Porque nós estamos falando para milhões de pessoas e eu em momento algum disse isso. Nós três conversávamos ontem dizendo que nos jogos de 84 que tinham adversários que teriam sido muito fortes, vamos falar isso com o Marco Vinícius. Não, eu em momento algum disse que eles não ganhariam a medalha. Galvão, momento pelo amor de Deus, Galvão. O tom do programa inteiro é de brincadeira. Claro. E aí eu faço uma brincadeira e você resolve ter uma indignação dessa. Não, mas pelo amor de Deus, eu fiz uma brincadeira. Não, peraí, faz uma brincadeira, mas não diga que eu disse que não ia ganhar. Mas não justifica essa tua indignação toda. Você poderia ter dito, era uma brincadeira, acabou. É uma brincadeira. Agora, hein? Parece uma coisa, parece um drama. Não, é um drama sim. Não, claro que não. É claro que... Bom, chega, morreu o assunto.
O Maurício disse que era só uma piadinha, mas ficou nítido que o Galvão não gostou nada e sentiu. Até porque iria sair em todas as manchetes que ele estava menosprezando uma medalha de prata em plenos Jogos Olímpicos. Mas no fim, pelo menos os dois se entenderam, apesar do Galvão ter levado esse vácuo do Maurício, né? E também o Maurício ter sido misteriosamente demitido depois. Outra piada que gerou treta foi quando o Paulo Vieira e o Porchat fizeram a GQ e a loucura. Basicamente, os dois humoristas estavam apresentando um show ao vivo na Rede Globo. E o Paulo Vieira aproveitou a brecha para fazer uma piada, dizendo que antes de iniciar, ele estava muito ansioso. Já estava prestes a ser um dos apresentadores de um programa especial da Globo, que tem todo um padrão de conduta. Mas aí ele lembrou que esse seria o menor de seus problemas. Até porque se a emissora transmitiu a farofa da GQ, talvez esse padrão de qualidade não fosse lá essas coisas. Sim, ele soltou essa ao vivo em pleno domingo na Rede Globo. Eu ia falar sobre isso, ô Tata. A gente fica tão preocupado quando vai apresentar na Globo que a gente pensa assim, nossa, né, tem o padrão Globo de qualidade, a gente tem que, né, fazer uma coisa de alto nível, elegante. E aí eu vi que a Globo transmitiu a farofa da GK. Então eu acho que eu sou a última pessoa que preocupa com o padrão Globo de qualidade. A última. Senhoras e senhores, se o Fantástico não começar mais cedo, hoje vai ser um milagre da natureza. Com Paulo Vieira, Tatá e Fábio Porchat aqui hoje. Logo em seguida, o Porchat fez uma piada um pouquinho mais pesada. Ele estava questionando o que o Jô Soares faria caso estivesse diante de uma GQ da vida. E ainda conclui dizendo que é por conta de pessoas desse tipo que o Jô preferiu ir pro outro mundo. Eu olho o Jô e fico pensando, o que ele faria com uma GQ, né, Tatá? Na frente dele. Foi por isso que ele preferiu nos deixar às vezes, né? A GQ foi louca pro Twitter, questionar todo mundo o porquê desse ódio gratuito pra cima dela. Daí teve vídeo dela falando da treta, vídeo do Porchat também, um xingando o outro. Em cima disso. Ela falou que o Natal dela foi estragado por conta dessa piada, meu Deus do céu. Eu acho que o Natal dela foi estragado pelo ano dela. Por quê? A GQ foi uma entrevista estranhíssima na Tata Werneck, muito ruim mesmo, que virou motivo de chacota e todo mundo caçou dela. A GK fez um filme que foi um fracasso de público, fracasso de crítica na Netflix. Eu não tô aqui dando minha opinião não, porque eu não vi o filme, mas tô dizendo o que falaram. Ela foi muito criticada como atriz, isso deve ter abalado ela. Ela tem um monte de notícias dizendo que ela maltrata pessoas, que ela trata mal funcionários, que ela trata mal a produção, que ela é uma estrela, que ela não sabe se lidar com produção. Relatos de colegas, de atores, de comediantes, dizendo que ela é insuportável, que não tem como trabalhar com ela. Tudo isso fez o Natal dela um Natal miserável. A minha piada dizendo que, ai, que difícil entrevistar a GK, desculpa, não tem nada de humilhante, não tem nada de agressivo, não tem nada, mas absolutamente nada. Algo que dá treta também é quando você não deixa o like nesse vídeo. Deixa o like aí, pô. E também se inscreve no canal, ativa as notificações e me segue no Instagram para acompanhar um conteúdo exclusivo que eu produzo por lá. Tem uma treta que acredito que todos da cena da comédia conhecem, que é quando o humorista Bruno Lambert fez uma piada com uma das pessoas que estavam na plateia. E esse cara era justamente um cadeirante, que entrou na brincadeira ali no meio do show e se divertiu com a zoação. Inclusive o pai desse rapaz cadeirante depois foi falar com o Bruno Lambert para agradecer pela inclusão que ele fez com seu filho, pois o pai reconhecia que inclusão de verdade é quando você faz piada com todo mundo. Aproveitando o contexto, o Lambert decidiu contar uma piada que ele tinha sobre o dia que ele foi em um motel com uma cadeirante. O que eu tenho que fazer para dar prazer para essa moça aqui? Encher o pneu dela? Não sei. Essa piada acabou viralizando e uma senhorita que não é nem cadeirante acabou se doendo gratuitamente. No dia seguinte, Bruno acordou com uma manchete na Folha de São Paulo, informando que a deputada Tabata Amaral processou o humorista por capacitismo. E aí, depois disso, começou um problema enorme. O comediante foi cancelado, chegando a perder o emprego no banco em que trabalhava. Foi um completo caos que aconteceu na vida desse cidadão. Eu trabalhava no banco há 9 anos, né? Um dos chefes me chamou pra trocar ideia, falou assim, ó, o banco tá te desligando e tal, por corte de custo. Aí passou, isso era 10 da manhã, cheguei em casa, meio-dia, minha amiga ligou e falou, mano, fui promovida, e contrataram outra pra área. Então não foi corte de custo. Eu gosto da Tabata, mas acho que ela cagou nisso daqui. Aí ela pega, joga opinião pública, o que a opinião pública olha e fala? Deixa eu ver,
Dou razão. Aí quem é contra isso é a favor de humilhar deficiente. Não, caralho. Qual que é o contexto? Qual que é a peça? Qual que é a obra? O que ele tá fazendo? Tá errado? Beleza. Para de assistir, boicota, mas mandar uma prisão pro cara, sei lá, o cara perder emprego... Não dá pra citar piada que gerou treta sem falar do Léo Lins, né? O cara é uma máquina de cancelamento. E uma das suas maiores rivais, sem sombra de dúvida, é a Thaís Carla, que processa ele por piada o tempo inteiro. E aí ele faz mais piada. Então ela processa ele de novo. E isso vira um looping eterno. Pode até surgir daí uma grande história de amor, quem sabe, né? Imagina o plot twist, Léo Lins e Thaís Carla se casando. Eu gostaria de aprender a voar. Gostaria de soltar raio do olho e não ser processado pela... Ô gorda filha da puta, caralho, aquela vaca. Olha aí, já me fez quebrar uma promessa. Acabei de quebrar a primeira. Mas também o que não quebra com ela, né? Porra, o nome dela pesa. A mulher consegue ser gorda por escrito, velho. O nome dela derrubou a árvore genealógica da família. Quando escreveram lá, entortou o desenho. Meu Deus do céu, cara. O Léo Lins já tem tanto processo que ele comparece mais no tribunal do que o próprio juiz. A justiça já deu uma série de restrições pro comediante. E entre essas restrições, uma que proíbe ele de fazer piadas com pessoas gordas. Segundo a Thaís Carla, por ela ser minoria, esse tipo de coisa não deveria ser permitido. Então, quando rolou essas restrições, ela ficou muito feliz indo comentar o resultado do caso no seu Instagram. Bizarro, né? Comediante é literalmente uma profissão para tentar arrancar riso das pessoas. E mesmo assim é a que os profissionais mais sofrem por estar apenas fazendo o seu trabalho. A galera do QI 83 tem mania de achar que o que é dito em um show de humor é a opinião pessoal do comediante, que tem que ser levado a sério. Mas e você? O que você acha dessas tretas aí geradas por causa de piadas? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu sou o Tom Abduction e este é o Tom de Humor. Te vejo em outro vídeo.